Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar aqui novamente. Sempre muito bom ter esse tempo juntos, né? Onde nós estudamos a palavra, onde nós podemos compartilhar um pouco aquilo que o Senhor Deus tem colocado nos nossos corações dentro do estudo expositivo que nós estamos fazendo aqui nesse canal diariamente. Estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo, olhando o que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Nós não estamos aqui com outra intenção a não ser estudarmos a Bíblia juntos. Nós temos feito isso já há mais de 4 anos, todos os dias estudando a Bíblia. Estamos agora em Coríntios, né? E já estudamos outras cartas. Estamos num assunto aqui em Coríntios 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, um assunto bem delicado, um assunto controverso também. Mas nós estamos estudando aqui o contexto do nosso entendimento. E eu tenho dito sempre que nós respeitamos os pensamentos diferentes, né? Que é um assunto que muitas vezes gera uma dubialidade de entendimento. Então, se o seu pensamento é diferente, o seu entendimento é diferente do que nós estamos estudando aqui, não tem nenhum problema, a gente segue junto a nossa jornada de estudo bíblico aqui. Mas nós estamos passando o que nós entendemos na Bíblia dentro do seu contexto e ligando com outros textos bíblicos e comentários de irmãos também sérios que são estudiosos da palavra, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque opiniões hoje é o que mais tem na internet, né? E opiniões de pessoas às vezes que não têm seriedade no estudo da palavra ou são tendenciosos dentro dos seus pontos de vista. Mas enfim, vamos juntos estudar a palavra de Deus? Irmãos, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 7, estudando alguns versículos aqui. A partir do versículo 25, Paulo vai falando para os cristãos não casados, e é interessante olhar aqui, temos estudado esses dias, Paulo parece entrar em contradição aqui, mas só parece, a gente já explicou que não entra, quando ele começa a incentivar os solteiros e os viúvos a não casarem novamente. Os viúvos não casarem novamente e os solteiros não se casarem. Mas vale entender que Paulo aqui ele não está dando um tratado teológico sobre o casamento, mas Paulo está trazendo respostas às perguntas, né, que a igreja em Corinto fez para Paulo. Você vai ver, ele usa essa expressão, dizendo, olha, em relação ao que vocês perguntaram, né, Paulo vai dizendo. E a pergunta foi sobre casamento. E Paulo usa aquela expressão que nós falamos aqui, olha, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, não case, não é? Paulo depois vai dizendo aqui sobre as coisas do presente tempo, né, do que está para acontecer, não é? A situação presente, ele falou isso lá no versículo 26. O que era a situação presente? Era o que estava acontecendo e o que estava para acontecer em relação à igreja, a perseguição à igreja, o que Jerusalém ia enfrentar, o que os cristãos iriam enfrentar. E Paulo diz, olha, visto a situação presente, é melhor que não case. E nós estudamos isso no último estudo. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. Que situação presente é essa que Paulo fala? A orientação de Paulo específica para a igreja em Corinto sobre esse assunto do casamento. Paulo falou da angustiosa situação presente no versículo 26. Essa situação presente fala da perseguição que estava para chegar sobre os cristãos. Nós estudamos aqui, e eu trouxe alguns aspectos históricos, não é? Quando no ano 70 Jerusalém foi invadida, né? Tito, Vespasiano invadiu Jerusalém e matou grávidas, matou pessoas e tiveram que fugir. Foi uma situação degradante. Paulo já estava falando, olha, pelo que está acontecendo é melhor estar solteiro, é melhor estar sozinho, né? Imagina um pai fugindo, deixando um filho para trás, uma mãe fugindo da guerra, deixando um filho, imagina uma gestante, como ela ia fugir da guerra. Então Paulo fala, é melhor você ficar sozinho, mas de acordo com a situação presente, porque outrora Paulo havia sim falado da bênção do casamento. E aí hoje eu quero avançar aqui um pouquinho, reforçando essa ideia. Por que que Paulo fala que era melhor ficar solteiro? O texto de hoje, versículos 29, nós vamos ver o 29 até o 31, Paulo vai falando, aquele tempo era um tempo de mudança. Paulo diz assim, isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abreveia. O que nos resta é que
não só os casados sejam como se não fosse, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se não nada possuíssem, os que utilizam o mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Irmãos, a importância de estudarmos a Bíblia olhando o contexto, ela é muito grande. Hoje tem muito erro teológico, muitas pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, no assunto que estamos estudando aqui, sobre o celibato, sobre o não casamento. Alguém diz, tá vendo? Paulo fala que é melhor não casar. Mas por que Paulo fala? Pela situação presente que eles estavam vivendo ali, pela perseguição que assolava a igreja, pelo tempo de mudança, num tempo de guerra, de perseguição, de cerco, de fuga. A pessoa não pode estar preso a nada. E se você ler só o 27... você vai ter um entendimento totalmente distorcido do que está dizendo os outros versículos. Esse é o grande problema da interpretação bíblica. Esse é o grande problema das heresias hoje. A pessoa pega um versículo isolado e quer fazer daquele versículo um compêndio doutrinário. E Paulo está trazendo aqui, olha, Paulo está dizendo que não era época de crise, estava para começar. Os crentes não podiam se apegar a nada desse mundo. Era um tempo difícil, a crise estava chegando. E Paulo diz, se você não está casado, não case, agora não é a hora. Agora, se você não aguenta, então case. Você não pode, se você não pode é pecar por causa disso, mas então, se não aguenta ficar solteiro, case. Mas Paulo diz, eu queria poupar você desse problema, dessa preocupação, dessa angústia. E é por isso que Paulo traz essa palavra para os irmãos. Olha o verso 30 e 31. Paulo conclui dizendo, e os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuíssem. E os que utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A palavra Paulo usa aqui na língua grega é a palavra shema. E essa palavra, ela traz é uma forma de mudança externa, de algo que está mudando sempre. E Paulo traz esse contexto aqui para esses irmãos. É tolo aquele que investe em shema, ou seja, um mundo que está desintegrando sempre, mudando sempre. E Paulo traz algumas razões aqui pelas quais nós precisamos pensar. 5 recomendações. Ele diz, permaneça como você está. Você está solteiro, fica solteiro. Você está casado, não saia do casamento. No verso 26. No 27, a recomendação é, não procure o casamento. No verso 28, a terceira recomendação, esteja prevenido para o fato de que se casar, vai sofrer angústia na carne. No verso 32 ele fala, você vai ter preocupações adicionais se você casar. No verso 34 ele vai falando, você vai estar com o coração e o tempo dividido se você casar. O coração do casado, ele está fragmentado. O cônjuge tem que cuidar das coisas deste mundo, como também agradar a sua esposa, ou agradar o seu marido. Ele não vai ter tempo integral para cuidar das coisas do Senhor num tempo de perseguição e de fuga. Irmãos, eu termino o estudo de hoje lembrando, se nós formos entender esse texto fora do contexto, nós vamos pensar que Paulo é o maior defensor do celibato, que Paulo é a maior pessoa contra o casamento, o que não é verdade, por outros momentos e outros textos preciosíssimos que Paulo fala sobre o casamento. Esse não é o ensino geral do apóstolo. E eu chamo a atenção para isso, e a gente repete, eu estou repetindo isso aqui várias vezes, porque quando nós estudamos outros textos de Paulo sobre o casamento, sobre família, ele nos conduz aos caminhos mais encantadores possíveis desta sacrossanta relação do casamento. O que Paulo escreve no texto que nós estamos estudando é a resposta às perguntas objetivas da igreja de Corinto. E nós precisamos levar isso em consideração para não chegarmos a conclusões apressadas e equivocadas. Que Deus nos dê entendimento para ler as Escrituras e entendê-las corretamente como o Senhor deseja. Para a gente não cair na vala comum das heresias e dos falsos ensinos que temos por aí. Então entendamos, Paulo está falando em um tempo de perseguição para aquela igreja ali. Se você está como está, permaneça, porque a perseguição vai vir. Foi isso que Paulo está dizendo para a igreja em Corinto. Mas Paulo não é contra o casamento. Paulo entende o que é o casamento.
Paulo não está determinando que o líder religioso, que seja solteiro, que seja celibatário, que não casa. Não é isso que ele está determinando, não. Que Deus abençoe a sua vida. Nós continuamos entendendo a palavra em um assunto tão sério, não é? Deus permitindo, no próximo estudo vamos falar a palavra de Paulo para as viúvas, que foi uma pergunta que foi feita também por aquela igreja para o apóstolo Paulo. Até lá, se assim o Senhor nos permite.